Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, narração Margarete Vital. Números, capítulo 22, item 3, acampamento nas planícies de Moabe. Balaque recorre a Balaã. E tendo partido dali, se acamparam nas planícies de Moabe, onde está situada Jericó, além do Jordão. Vendo, porém, Balaque, filho de Sefor, tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e que os moabitas tinham concebido grande medo dele, e não podiam aturar os seus ataques, disse aos anciãos de Madiã: Este povo destruirá todos quantos moram à roda de nós, da mesma sorte que o boi costuma roer as ervas até a raiz. Este era naquele tempo o rei dos Moabitas. Mandou, pois, embaixadores a Balaã, filho de Poer, o qual era um adivinho, que habitava sobre o rio do país dos filhos de Amon, para que o chamassem e lhe dissessem: Olha que saiu do Egito um povo, que cobriu a face da terra, o qual está acampado contra mim. Vem, pois, amaldiçoar este povo, porque ele é mais forte do que eu, a fim de ver se posso por algum modo batê-lo e lançá-lo fora do meu país. Porque eu sei que será bendito aquele a quem tu abençoares, e maldito aquele sobre quem tu lançares a maldição. Partiram, pois, os senadores de Moabe e os anciãos de Madiã, levando nas mãos com que pagar o adivinho. E como chegassem a Balaã e lhe referissem todas as palavras de Balaque, ele lhes respondeu: Ficai aqui esta noite, e eu vos direi tudo o que o Senhor me tiver declarado. Estando eles em casa de Balaã, veio Deus e disse-lhe: Que te querem estes homens que estão em tua casa? Respondeu-lhe Balaã: Balaque, filho de Sefor, rei dos Moabitas, me mandou dizer: Olha que um povo que saiu do Egito tem coberto a superfície da terra. Venha amaldiçoá-lo, para ver se eu por algum modo o posso afugentar combatendo. E Deus disse a Balaã: Não vás com eles, nem maldigas o povo, porque é bendito. O qual, levantando-se pela manhã, disse aos príncipes: Tornai para a vossa terra, porque o Senhor me proibiu ir convosco. Voltando os príncipes, disseram a Balaque: Balaã não quis vir conosco. Segundo apelo a Balaã. Então lhe enviou Balaque de novo outros embaixadores em maior número e de maior qualidade do que os que antes enviara, os quais, chegando à casa de Balaã, lhe disseram: Eis aqui o que diz Balaque, filho de Sefor: Não te demores em vir a mim. Eu estou aparelhado para te honrar, e tudo quanto quiseres te darei. Vem e amaldiçoa este povo. Respondeu Balaã: Ainda quando Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderei trocar a palavra do Senhor meu Deus, para dizer ou mais ou menos. Rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, e para que eu possa saber que é que o Senhor me responde de novo. Veio, pois, Deus a Balaã de noite e lhe disse: Se estes homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, mas com condição que faças o que eu te mandar. Levantou-se Balaã de manhã e, aparelhada a sua jumenta, partiu com eles. A jumenta que falou. E Deus se irou, e o anjo do Senhor se pôs no caminho diante de Balaã, que ia montado na jumenta e tinha 2 criados consigo. A jumenta, vendo o anjo parado no caminho com uma espada desembainhada, afastou-se do caminho e ia pelo campo. E como Balaã a fustigasse e a quisesse fazer voltar à estrada, pôs-se o anjo numa azinhaga estreita entre 2 muros com que estavam cercadas as vinhas. A jumenta, vendo-o, coseu-se toda com a parede e comprimiu o pé do que ia montado nela. Porém, ele tornou a fustigar. Mas o anjo, passando a lugar ainda mais apertado, onde não era possível desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda, parou adiante. E a jumenta, vendo o anjo parado, caiu debaixo dos pés do que ia montado,
o qual irado a fustigava mais fortemente com uma vara pelas ilhargas. Mas o Senhor abriu a boca da jumenta e ela falou: Que te fiz? Por que me feres? Esta já é a terceira vez. Respondeu-lhe Balaã: Porque tu mereceste e porque fizeste escárnio de mim. Quem dera tivesse uma espada para te matar. Disse-lhe a jumenta: Acaso não sou eu a tua besta em que tu sempre costumaste cavalgar até hoje? Dize-me se te fiz eu jamais coisa semelhante. Ele lhe respondeu: Nunca. No mesmo ponto abriu o Senhor os olhos de Balaã, e ele viu o anjo parado no caminho com a espada desembainhada, e prostrado por terra o adorou. Ao qual disse o anjo: Por que castigas tu terceira vez a tua jumenta? Eu vim opor-me a ti, porque o teu caminho é perverso e contrário a mim. E se a jumenta se não tivesse desviado do caminho, cedendo-me, quando eu me opunha à tua passagem, eu te matara e ela ficara viva. Balaã lhe respondeu: Eu pequei, não sabendo que tu te opunhas a mim. Agora, porém, se não é do teu gosto que eu vá, voltarei. Disse-lhe o anjo: Vai com estes, mas vê, não fales senão o que eu te mandar. Ele, pois, se foi com os príncipes. O que, tendo ouvido Balaque, saiu a recebê-lo numa cidade dos Moabitas que está situada na extremidade de Arnon. E disse a Balaã: Eu mandei embaixadores a chamar-te, por que não vieste tu logo ver-me? Foi acaso porque eu te não posso pagar o trabalho da jornada? Respondeu-lhe Balaã: Eis aqui me tens já, mas poderei eu dizer outra coisa que não seja o que Deus me puser na boca? Puseram-se, pois, ambos a caminho e chegaram a uma cidade que estava na extremidade do seu reino. E Balaque, tendo feito matar bois e ovelhas, mandou presentes a Balaã e aos príncipes que eram com ele. E chegada que foi a manhã, levou-os aos altos de Baal e viu a última parte do povo. Notas explicativas, capítulo 22, versículo 1. Leia-se: E partiram os filhos de Israel e se acamparam nas planícies além do Jordão, isto é, na sua margem esquerda, defronte de Jericó. Versículo 5. O rio, o Eufrates. Versículo 19. Rogo-vos que fiqueis. Balaã já conhecia a proibição de Deus. Versículo 12. Cobiçando os donativos de Balaque, vai tentar alcançar permissão de Deus. Para castigar tão má disposição, permite-lhe Deus que vá, mas com a condição de não amaldiçoar o povo escolhido. Por 31:8-16, ficamos sabendo que tentou Balaã um meio termo para não desobedecer a Deus sem perder os presentes, deu um mau conselho em consequência do qual veio ele mesmo a perecer. Versículo 22. E Deus se irou, porque Balaã levava intenção secreta de desobedecer a Deus para ganhar os donativos, conforme versículo 35. Por isto, adverte Deus por meio de um anjo a Balaã em sua viagem. Depois desta advertência, desistiu da desobediência, mas não de ganhar os presentes.